Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que fala assim: Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio das chamas de fogo, para castigar o que rejeitaram a Deus e não obedeceram o evangelho do nosso Senhor Jesus. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui, Paulo está explicando para o povo que aquele que decidiu seguir os caminhos do Senhor subirá para a glória com Jesus. Mas aqueles que optaram por viver no mundo ficarão no sofrimento. Entende? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Essa aqui é uma palavra de orientação, confronto e encaminhamento. Ok? O que Deus quer que você entenda disso aqui? Aqui está dizendo na palavra, quando Jesus voltar, a pergunta que eu te faço é: se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, porque ele vai vindo de repente, você estaria pronto para ir com ele? Você estaria apto, preparado para ir para a glória com Jesus? Você está fazendo por onde a querer viver os planos do Senhor para a sua vida? Você está colocando em prática os ensinamentos que você está escutando, que você está aprendendo? Você está permitindo o Espírito Santo transformar você? São palavras reflexivas que precisamos colocar em prática. A teoria, ela é muito bonita. Se você pegar para ler a Bíblia, ela é linda. Mas se você não colocar em prática o que você está lendo, não vai haver transformação em você. As pessoas hoje em dia, o que mais se escuta falar na internet hoje, você nem precisa procurar, você apenas abre a internet. Mas o que mais se vê na internet hoje é as pessoas preocupadas em quem quer saber quem é o anticristo. Vive uma religiosidade. Agora a pergunta é: você está preocupado com a sua salvação? Você está preocupado no seu relacionamento com Deus? Até quando vocês vão viver nessa mesmice, nessa superficialidade com Deus? Aonde se procura revelações e revelações e revelações para resultados imediatos. Mas o seu relacionamento com Deus não está em dia. O que vai fazer você viver a eternidade com o Senhor é o seu relacionamento com Ele. Não se engane. É preciso plantar hoje para colher amanhã. É preciso partir de você um interesse, um desprendimento de querer sair da superficialidade e entrar no profundo. É importante saber das informações? É. Porque a gente só consegue lidar com o nosso inimigo conhecendo ele. Para a gente lidar com o inimigo, a gente precisa conhecer as estratégias para lidar com ele. Mas não é enfatizar a sua vida em cima disso. Entende? A sua priorização precisa ser Deus. Quando você canaliza a sua vida em um assunto só, vamos pegar aqui de novo o exemplo do anticristo. Se você está canalizando a sua vida em cima de querer saber quem é o anticristo, querendo desvendar quem é o anticristo,
ok? Para assim começar a ter uma vida com Deus, sem você perceber, você está fazendo desse ato, desse anticristo, o Deus na sua vida. Porque você está priorizando a Ele. A todo custo você está querendo saber dele. Você tem que priorizar o Senhor. Você tem que priorizar a Deus. Você não precisa se preocupar com isso agora. Você precisa se preocupar com a sua salvação, com o seu relacionamento com Deus, com a sua transformação. Entende? Você se precisa preocupar com o perdão que você não libera, com o trauma que você carrega, com a rejeição que está dentro de você, com a cura, com a ferida que está aberta. É isso que você precisa se preocupar agora. Não é com a vida do fulano, não é com a vida do Beltrano, não é com saber quem é o anticristo. Não. Você precisa se preocupar contigo. Você precisa se preocupar com o seu relacionamento com Deus. E entender que o caminho para chegar até Deus é Jesus. Jesus é a porta, o caminho, a verdade e a vida. Se você não reconhecer Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, que Ele é Filho de Deus, você vai ficar no engano. Entende? É preciso ter relacionamento com Deus. E a gente só consegue chegar no coração de Deus mediante por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que isso quer dizer? Jesus é o caminho. Quem é a verdade? É Deus. Quem é a vida é Deus. Então, se Jesus é o caminho, por onde você tem que ir primeiro? Pelo caminho. É só uma questão de interpretação. Não precisa ser sábio para isso. É só questão de interpretação, de querer parar um pouquinho a sua vida. O egoísmo que você tá exercendo e começar a prestar atenção nos detalhes. Se você não se vigiar, se você não se permitir, quando Jesus voltar, você vai ficar. Então é preciso plantar hoje a semente da esperança, de querer viver os caminhos do Senhor para sua vida hoje. A decisão precisa ser tomada hoje. A atitude de querer mudar a sua vida precisa ser tomada hoje. Porque o seu processo leva tempo. Você precisa passar pelo deserto, pelo vale, para poder ser preparado para viver os planos do Senhor para a tua vida. Então a decisão tem que ser tomada hoje. A sua priorização precisa ser Deus. Precisa ser o seu relacionamento com Ele. Entende? Se faça as perguntas. Se Jesus voltasse hoje, você iria com Ele? Ou você ficaria? Há quanto tempo estão te falando que você precisa buscar os caminhos do Senhor? Há quantas pessoas Deus está usando para chegar na sua vida? Para falar que você precisa tomar um posicionamento? Você acha que é coincidência? Não. Não é coincidência. Você está escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas para a escolha de Deus ser concretizada na sua vida, você precisa querer. Você precisa tomar uma decisão. Não é porque Ele te escolheu que você vai viver os planos dele. Ele te escolheu, Ele te escreveu uma história para ti, ok? Um plano traçado para sua vida, um propósito. Porém, você precisa tomar o posicionamento de querer viver os planos dele. Porque Ele não vai invadir o seu livre-arbítrio. Precisa se entender que o livre-arbítrio, se você parar para analisar, ele não é algo bom. Porque o livre-arbítrio te dá a opção de você escolher o caminho errado. Só que você consegue entender o livre-arbítrio que você tem mediante um relacionamento com Deus. Que você vai ver que o livre-arbítrio não é bom.
Porque te afasta de Deus. Nós somos criaturas, criações dele. Aonde uma criação quer ficar longe do Criador? Então o livre-arbítrio, gente, as pessoas usam de um certo modo para justificar os seus erros. Não use o livre-arbítrio como opção. Sabe aquela situação que a gente passa, que a gente tem ali, que se a gente sabe que se a gente for para aquele caminho a gente vai se estrepar? Que a gente vai cair no erro? É como se fosse o livre-arbítrio na tua vida. Entende? Pela sua falta de conhecimento, você vai falar, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher. Ok. Só que arque que é a consequência do que você vai escolher. Porque vai vir uma consequência. Então, a partir do momento que você escolhe viver os caminhos do Senhor, você está usando o seu livre-arbítrio de uma forma positiva. Ok? Você vai viver os planos do Senhor. Você vai passar pelo processo e vai viver. Mas a partir do momento que você usa o seu livre-arbítrio de uma forma negativa, você também vai viver as consequências. Porém, o Deus não está com você. Você está com o inferno na tua cola. Que a princípio vai se mostrar para você de uma forma interessante, agradável. Mas conforme você vai andando na escolha que você fez através do livre-arbítrio que você tem, e escolheu o mal para sua vida, com o tempo você vai perceber a má escolha que você fez. Então o livre-arbítrio não é tão bom assim. Porque você se afasta de Deus. Você peca. E o pecado te cega. O pecado te escraviza. Deus está do seu lado e você não consegue enxergar que Ele está do teu lado. Por quê? Porque o pecado cega a gente. O pecado escraviza a gente. O pecado prende a gente. Entende? Deus não tem uma vida de pecados para você. Deus não tem uma vida de prisões para você. Então use o livre-arbítrio para você andar conforme a vontade de Deus, para Deus e com Deus. Para viver os planos do Senhor é preciso renunciar nossas vontades. É preciso buscar a presença de Deus. É preciso ser perseverante. É preciso querer. É preciso decidir. Entende? Você sempre vai colher o mesmo fruto porque você está plantando a semente igual. Mas a partir do momento que você plantar uma semente diferente e tomar um posicionamento na sua vida, a sua colheita vai ser diferente. A sua colheita vai ser farta. Porque você optou aqui agora tomar uma decisão de querer mudar a sua vida para melhor, para viver os planos do Senhor para ti. Então só depende de você. Jesus está voltando, gente. Jesus está mais perto do que ontem. Não se permita perder a oportunidade de ir com Jesus quando Ele vier. Ele vai vir de repente, então é preciso que a sua lamparina esteja acesa, esteja com óleo. É preciso que o seu relacionamento com Deus aconteça, para você não ficar. Entende? A salvação é individual. A sua família inteira pode estar andando nos caminhos do Senhor e você achar que vai junto, mas você não vai. Porque a salvação é individual, você precisa tomar a decisão de querer. Você precisa tomar a decisão de querer viver os planos do Senhor para a sua vida. Você precisa tomar a decisão de querer abrir a porta para Jesus e reconhecer Jesus como Filho de Deus e seu Salvador. Você precisa decidir. A sua família inteira pode ir, você vai ficar. Porque você não decidiu. Porque você preferiu continuar na sua vida mundana. Você preferiu continuar nos prazeres da sua carne. Você preferiu continuar nos prazeres momentâneos que você tem, no pecado que você exerce. Você exerce o pecado com aptidão. Entende? Não se engane. Jesus está voltando. E Ele quer você do lado dele. Só que você precisa tomar um posicionamento hoje e decidir reconhecer Jesus como Filho de Deus e seu Salvador e querer viver os planos do Senhor, andar no caminho, na verdade e na vida, para poder viver os planos de Deus para ti e passar a eternidade com Ele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.